Bom dia, na manhã deste domingo, o primeiro dia desta semana, estamos aqui reunindo a Igreja do Senhor Jesus para mais uma experiência gratificante e abençoadora, Escola Bíblica Dominical Online. Nós estamos aqui através do canal exclusivo da igreja no YouTube, mas também nas classes, os professores e os alunos presencialmente estão neste momento iniciando o estudo da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para este domingo. Quando possível, convidamos você, venha participar conosco, presencialmente é muito melhor. Nós estamos, neste período, estudando sobre a vida de alguns personagens que ajudaram a escrever a história da Igreja do Senhor Jesus no seu início, no primeiro século. Nós temos no Novo Testamento os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, narrando a vinda do Messias e a história do Senhor Jesus. No final, há uma transição e nós vamos encontrar o livro de Atos dos Apóstolos. É um livro de história e ele conta exatamente os primeiros momentos, as primeiras experiências desta igreja, a Igreja de Cristo, que está há 2000 anos escrevendo uma história revelando Deus a toda a humanidade. E nós encontramos alguns personagens que se destacaram e a Bíblia, o Novo Testamento, traz para nós um pouco sobre eles. Estamos estudando sobre a vida destes personagens porque queremos aprender, queremos crescer espiritualmente, conhecendo a vontade de Deus e obedecendo à vontade de Deus também. Nós vamos orar e depois estaremos trazendo um pequeno resumo, uma síntese do estudo da nossa Escola Bíblica Dominical para este domingo. Pai, queremos te agradecer por este dia. Senhor, queremos te agradecer pela liberdade que temos de culto e também a liberdade, a alegria de estudarmos a tua santa palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o teu Santo Espírito esteja sobre nós, abrindo a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. Queremos compreender a tua palavra e, principalmente, queremos obedecer, queremos colocar em prática os ensinos que estão aqui nas Escrituras Sagradas. Oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, sempre um personagem diferente. A cada domingo estamos aqui estudando um personagem diferente nesta série Personagens ao Redor da Bíblia. Hoje, um dos maiores personagens de toda a Bíblia Sagrada. Um dos grandes nomes da história da igreja. O homem que teve o seu nome alterado, o significado do seu nome alterado pelo próprio Senhor Jesus. Aquele que tornou-se apóstolo principalmente para transformar a mensagem salvadora do Evangelho numa mensagem universal. Porque até Atos capítulo 1, versículo 8, a salvação, o Evangelho, as boas novas, toda esta mensagem que vem através de Jesus estava direcionada para os judeus. A partir dali, Jesus disse que era preciso levar o Evangelho a toda criatura, a todo o mundo, até os confins da terra. Paulo compreendeu perfeitamente aquilo que Jesus estava dizendo e ele obedeceu. Saulo de Tarso, o destruidor da igreja, que depois teve o seu nome alterado para Paulo e passou a ser um construtor de igrejas, porque ele visitava as cidades, visitava as vilas, os lugares, e por onde ele passava, ele organizava mais uma igreja, mais uma comunidade de fé do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o versículo básico da nossa lição de hoje, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aqui está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vou repetir a leitura na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. E assim,
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O objetivo do estudo da lição da EBD hoje é aprender como a soberania da graça de Deus tem poder para transformar um rebelde, teimoso, o pior dos pecadores, como ele mesmo escreveu, num troféu da graça divina. Saulo é transformado radicalmente e agora Paulo se torna um grande pregador do Evangelho, um dos maiores missionários de toda a história. A primeira vez que nós encontramos este personagem, a primeira vez que nós encontramos este homem, Saulo, ele estava atuando com a autorização dos líderes religiosos e governamentais para perseguir, prender, julgar e até matar os fiéis da igreja. Então aqui a expressão utilizada pelo autor da nossa lição diz: Saulo, o destruidor da igreja. E veja só que detalhe muito interessante. Ele estava presente liderando aquele grupo de pessoas que havia levado Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Atos 7,58 diz: as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem era este jovem? Saulo nasceu numa cidade portuária, uma cidade muito famosa, estratégica, importante no primeiro século, a cidade de Tarso. Era uma cidade muito importante da Ásia Menor, sudeste da moderna Turquia. Tarso era cosmopolita, dominada por Roma, e lá várias colônias de judeus. Na cidade também de Tarso, nós tínhamos muitos templos pagãos, a cultura grega dominava a região e aquela cidade ainda possuía uma grande universidade. Vejam, de fato, que, considerando o primeiro século, realmente Tarso era uma cidade de grande destaque, de grande relevância para aquele momento. Primeiro ponto do nosso estudo hoje, a criação de Paulo. Paulo não era um homem simples, um homem comum, mas ele já era um homem muito importante, muito especial, mesmo antes do seu encontro pessoal com o Senhor Jesus. Saulo foi criado num lar temente a Deus. Seus pais eram judeus, o seu pai pertencia à seita dos fariseus, que viviam obedecendo rigidamente à lei de Moisés. Portanto, desde pequeno, Saulo aprendeu as Escrituras Sagradas. Naquele momento, somente o Antigo Testamento, que era a Bíblia, entre aspas, dos judeus. Ele mesmo, Paulo, declarou o seguinte: fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei eu era fariseu. Vejam, aqui nós temos o currículo de Saulo, que depois se tornaria Paulo, depois de um encontro pessoal com o Senhor Jesus, o grande pregador, o grande missionário. Portanto, Saulo tinha uma grande herança judaica de grande importância, de suma importância no seu currículo. Embora Saulo falasse grego, a língua franca da época, e conhecesse também latim, em casa ele falava aramaico, que era a língua dos judeus na Judéia. O pai dele, o pai de Saulo, era um homem muito rico, fazedor de tendas, e possuía um título muito cobiçado de cidadão romano. Esse título somente era concedido a alguém que havia prestado um serviço relevante ao governo romano ou pagava uma alta quantia em dinheiro para comprar esta titularidade. Saulo o herdou do seu pai e, mais tarde, o fato de ser assim, cidadão romano, foi muito útil para ele durante o seu ministério de pregar a Cristo, de levar o Evangelho a toda criatura. Mas, mais importante que tal título, era o privilégio de Saulo pertencer ao povo de Deus, o povo judeu. Ele tem um encontro com Jesus, se torna cristão, entra para a igreja, faz tudo aquilo que nós sabemos,
tem a sua teologia revelada nas cartas que escreveu, mas ele vem dessa cultura muito intensa, muito forte, muito religiosa, a cultura judaica. Como qualquer menino judeu, Saulo também teve a honra e o privilégio de estudar na sinagoga. Mas os meninos judeus também eram obrigados a aprender um ofício. Por isso, ele aprendeu a fazer tendas de couro e de tecido fabricado com pelo de bodes daquela região. Essas tendas que Saulo fazia, era a sua profissão, digamos assim, secular, eram famosas, usadas pelas caravanas dos viajantes e também eram usadas pelos exércitos. Quando Saulo cresceu, ele então foi enviado para Jerusalém, onde ele teve a oportunidade de estudar. Um fariseu jamais permitiria que o seu filho estudasse na Universidade de Tarso com suas filosofias gregas e ideologias pagãs. Bom, então esta é a juventude de Saulo. Saulo enquanto criança, enquanto junior, enquanto adolescente. A formação teológica de Saulo, a formação bíblica de Saulo. Como é que Saulo aprendeu sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras sagradas? Bom, lá em Jerusalém, Saulo estudou com o famoso Gamaliel, respeitado por todo o povo, como diz a própria Bíblia. E neto do grande Léo, fundador da escola mais influente dos fariseus. Mais tarde, Saulo deu o seguinte testemunho: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei dos nossos antepassados. Isto está escrito em Atos capítulo 22. Saulo era uma pessoa de temperamento muito forte, ele era muito explosivo e a sua aparência era também um pouco estranha, um pouco esquisita. Existem documentos escritos do primeiro século que descrevem Saulo como sendo um homem calvo, arqueado, de constituição forte, pequeno no tamanho, sobrancelhas unidas e nariz bastante grande. Pelo menos é o que escreve em um dos seus livros o pastor e teólogo Houston. Em Jerusalém, continuando a falar sobre a formação teológica de Paulo, ele aprendeu a arte do debate e também aprendeu a ensinar a lei. Os rabis eram professores e advogados. Após alguns anos em Jerusalém, Saulo provavelmente voltou para a sua cidade natal, a cidade portuária de Tarso, onde ele ajudou na prática da sua profissão, fabricando tendas. Nós sabemos que ele herdou da sua família esta profissão, este ofício. Agora, em terceiro lugar, vamos falar de Saulo como aquele que perseguiu a igreja, como aquele que sempre esteve procurando os crentes, os homens de Deus e mulheres de Deus depois de Cristo, para prendê-los, para julgá-los, para condená-los e tantas vezes também para matá-los. Saulo apareceu em Jerusalém com um fervor e uma fúria para perseguir aqueles que estavam seguindo Jesus de Nazaré. Ele, com certeza, ouviu falar dos prodígios, sinais, maravilhas, dos milagres que Jesus e que os apóstolos estavam fazendo. Com certeza, ele soube também que Estevão estava pregando a mensagem do Evangelho, a vinda do Messias e realizando milagres, sinais, maravilhas. É aí que ele observa a defesa que Estevão fez e que está registrada aqui na Bíblia quando, perante o Sinédrio, ele foi julgado. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um homem chamado Saulo, Atos 7:58. Ele estava a favor, ele estava aprovando o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do Evangelho. Saulo consentia na morte de Estevão, está escrito em Atos, capítulo 8, versículo 1. Assim, então, começou aquela jornada extremamente terrível de Saulo contra os cristãos, contra a igreja de Jesus. O alvo dele era acabar com a igreja, era acabar com os cristãos em Jerusalém. Aqueles que não eram presos fugiam
porque estavam com medo, temendo pela sua vida. Paulo entrava nas casas, arrastava para fora os homens, as mulheres e levava essas pessoas para as prisões. É por isso que eles fugiram e se espalharam por muitos lugares, por muitas cidades. Saulo não sabia, mas ele estava fazendo ali uma obra missionária também. Porque quando essas pessoas iam para outras vilas, outros campos, outras cidades, iam levando o evangelho, testemunhando de Cristo, e muitas pessoas iam se convertendo também. O coração e a mente de Saulo estavam cheios de ódio, hostilidade e crueldade. Ele não ficava satisfeito apenas em prender, em levar para a prisão, mas ele queria matar. É por isso que em Atos 9 diz assim: respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Ponto de número 4, este homem terrível chamado Saulo se converte. Ele é transformado, a sua vida é transformada depois que ele tem um encontro muito especial com o Senhor Jesus. Ele estava a caminho de uma cidade chamada Damasco quando ele teve um encontro sobrenatural com Jesus. Nós conhecemos bem esta maravilhosa história. Os cristãos de lá tinham ouvido das coisas terríveis que ele estava fazendo e sabiam que Paulo, ou melhor, Saulo, estava indo para Damasco justamente para prender e matar aqueles homens e mulheres de Deus da igreja. Eles tiveram muitas dúvidas, estavam com medo. Ananias, por exemplo, teve que intermediar, trazendo Saulo e apresentando Saulo para a igreja e afirmando categoricamente que o seu coração, a sua mente estavam totalmente transformados depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E que transformação! Saulo passou a pregar nas sinagogas, Saulo passou a proclamar o Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Senhor e Salvador. Ponto 5. O perseguidor desaparece. Até certo tempo, os judeus resolveram matar Saulo. O embaixador do sumo sacerdote, que foi prender os cristãos, tinha se tornado cristão. Incrível, impossível. Ele então foi forçado a fugir de Damasco, escondido num cesto, ajudado por aqueles que já sabiam da sua transformação. Deus é assim, maravilhoso, e escreve a sua história de uma maneira inacreditável. Saulo foi para a região da Arábia e ali ele ficou cerca de 3 anos sozinho, apenas em comunhão com o Senhor. Dizem que os 12 discípulos passaram 3 anos aprendendo com Jesus. Paulo passou 3 anos na Arábia, meditando no impacto da sua conversão, aprendendo diretamente com o próprio Senhor e, claro, ali ele estava se preparando para exercer o ministério para o qual Deus o havia chamado. Ponto 6. Agora o perseguidor reaparece. Paulo retorna. Depois desse tempo de 3 anos, Paulo está novamente à vista. Após 3 anos na Arábia, Paulo volta para Jerusalém, se encontra com os discípulos e eles agora já não carregam nenhuma dúvida, nenhum medo. Eles já sabem que Saulo foi transformado, que Saulo agora é um homem de Deus, é um homem que estava ali para testemunhar com coragem e fidelidade a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Rejeitado pelos judeus, agora ele passa pela primeira experiência de transição, sendo rejeitado pela igreja, pelos cristãos. Entretanto, essa rejeição por parte dos cristãos, ela era compreensível. Afinal de contas, até ali, a igreja sabia que Saulo perseguia, prendia e matava. Ainda não se espalhou a notícia por todos os 4 cantos de que ele teve um encontro com Jesus, se rendeu ao poder de Deus, estava cheio do Espírito Santo, tinha sido transformado, não era mais Saulo o perseguidor. Anos mais tarde, o próprio apóstolo Paulo testemunhou, Atos 26, lá está escrito assim: encerrei muitos dos santos na prisão
E quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Mas alguém em Jerusalém recebeu Saulo e acreditou na sua conversão. Barnabé, o filho da consolação. Barnabé acreditou que Saulo era um novo homem em Cristo, por isso levou Saulo até os discípulos. Saulo então passou 15 dias em Jerusalém conversando com Pedro, o apóstolo Pedro, conheceu Tiago, o irmão do Senhor Jesus, que se converteu depois da sua ressurreição. 7. De perseguidor a perseguido. Saulo pregava em Jerusalém com muita ousadia, com muita autoridade e poder. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E ele discutia com os judeus que falavam grego e que queriam matá-lo, como fizeram também com Estevão, apedrejando Saulo, como eles apedrejaram Estevão. Mais uma vez, Saulo precisou fugir porque estava sofrendo ameaça de morte. Mas ele estava relutante. O Senhor, então, numa visão, disse a ele: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém. Deus tinha planos maiores e queria usar a vida dele de maneira muito poderosa. Ele ainda não poderia morrer, porque ainda era necessário permanecer aqui na terra, realizando o ministério para o qual Deus o havia preparado desde a fundação dos tempos. Então, os cristãos levaram Paulo até o porto de Cesareia e de lá ele voltou para Tarso, sua cidade natal, onde ele ficou por um bom tempo, até que as coisas ficassem mais brandas, frias, normalizadas e ele pudesse retornar para exercer o ministério que ele exerceu de uma maneira tão brilhante. Naturalmente, Saulo, que depois passou a ser chamado de Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, ele foi chamado assim, não é, de Paulo, não apenas pelos judeus convertidos, mas também pelos gentios. Estava ansioso para começar o ministério que Deus tinha para ele, declarando o nome de Jesus a todas as pessoas, tanto judeus quanto gentios. Todavia, ainda era preciso dar um tempo para Deus preparar todas as coisas. E nós sabemos que Deus principalmente estava preparando o grande Paulo para a obra extraordinária que ele faria como pregador, como evangelista, como missionário, como plantador de igrejas em todos os lugares por onde ele estaria. Bom, nós chegamos ao final do nosso estudo bíblico deste domingo, concluímos, falamos um pouquinho aqui sobre Saulo, Paulo, o apóstolo, aquele homem que veio da cidade de Tarso para ser grandemente usado pelo Senhor no primeiro século na plantação de tantas igrejas e na teologia paulina que até hoje conduz a igreja segundo a vontade do Senhor. Muito obrigado pela sua presença e participação. Lembrando que no próximo domingo nós estaremos novamente aqui para estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Aqui um resumo no canal exclusivo da igreja no YouTube, mas nas salas com os professores e alunos, a EBD presencial também. Um grande abraço, até o próximo domingo, se Deus permitir.